O Neguebinha 2017, o Eric Flores. O Vinícius Júnior lá. O cara deu um balão pra trás. Pois é, já virou manchete. Sofreu menos. Neguebinha. Mas eu acho que não vale 150 milhões que o Real Madrid não. tá pagando, não. É porque isso aí pro Real Madrid é meio que tiro de pinga. Mas né? achar, sim, mas... eu queria esse dinheiro de pinga. Pro Real Madrid? Um dinheiro de pinga atraente, hein? Mas não é cedo pra gente saber do potencial do garoto? Não é cedo, mas eu acho É cedo pra tudo, eu acho. Eu acho que não é esse fenômeno todo. Eu acho que é um bom jogador. Pelo que eu vi, não é esse fenômeno todo. Tá sabendo legal. Fala, nação, o que será que o Rizek pensa hoje em dia do Vinícius Júnior, né? Deve estar chorando num cantinho de quarto, arrependido das palavras absurdas que ele e outros comentaristas falaram do Vinícius Júnior quando ele estava no Flamengo, né? De Neguebinha a melhor jogador do mundo hoje em dia, né, Rizek? E no vídeo de hoje, lógico, a gente vai falar sobre esse agregado, né? 8-4 que o time do Felipe Luiz, o Sub-17 do Flamengo, meteu no Botafogo. E nos classificamos para a final, e a final da Copa Rio Sub-17 vai ser contra o Vasco. Para esse jogo contra o Vasco, hoje, pelo time profissional, o Tite surpreendeu com uma mudança na zaga rubro-negra, eu vou falar ela para vocês. E sobre o Léo Pereira, ele está recuperado, já está treinando em campo, mas não vai para essa partida contra o Vasco por 2 motivos. Essas e outras vocês encontram agora na Flageral TV, mas antes disso, galera, por favor, é importantíssimo vocês deixarem um like para que outros rubro-negros também recebam as notícias distribuídas pelo YouTube. Então, dedão no like agora que eu não peço no meio do vídeo e vamos para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! Fala, nação, estamos classificados para a final da Copa Rio, o time do Felipe Luiz sempre dando muitas alegrias para a nação rubro-negra, apesar da gente ter jogado na casa do Botafogo, mesmo assim, mais uma vez, fizemos eles chorarem. No placar agregado, foi 8-4 o time do Flamengo, né? 5-2 na primeira partida e 3-2 nessa segunda partida. Partida essa que deu a classificação pra gente e agora a gente vai enfrentar o Vasco na grande final. Mas antes de falar sobre os lances do jogo, queria destacar mais uma vez a conivência da arbitragem. Dessa vez foi a Jennifer Alves, que foi a árbitra e conivente com o time do Botafogo, né? Não foi tão agressivo o time do Botafogo como o primeiro jogo, a árbitra também não errou tanto quanto o Éricos, árbitro da primeira partida, mas tiveram 2 lances ali que mereciam cartões vermelhos. Foi logo no começo do jogo. E a árbitra nem amarela ela deu. No primeiro lance, conforme vocês estão vendo, o Douglas Telles tomou uma entrada, o cara chegou com as travas na altura da canela do jogador, machucou o nosso jogador e a árbitra não deu cartão. Ainda deu esporro no jogador do Flamengo, falou que ele tava de frescura. Absurdo isso. E depois o Ítalo, ele tomou uma entrada bem parecida, né? O jogador do Botafogo, mais uma vez, chegando com as travas da chuteira na canela do jogador do Flamengo. E nem um cartão a gente viu nesse lance. Então, bem complicada a arbitragem. Acho que a FERJ tem que dar uma dura nos árbitros, porque são jovens jogadores, são jogadores em formação. E não tem que ter esse tipo de... não vou falar que é agressão, mas esse tipo de jogada nas partidas, porque coloca realmente a integridade física dos nossos atletas em risco. Então, para mim, bola fora mais uma vez da arbitragem e logo depois, né, desse começo de jogo conturbado, o jogo ficou um pouco mais tranquilo. Então, vamos falar da partida. Flamengo, aos 2 minutos de jogo, já conseguiu 1-0 com uma jogada incrível do Wanderson, bom lateral direito, o moleque jogou muita bola nessa partida e ele conseguiu dar um passe perfeitamente pro Joshua e o Joshua só colocou pro fundo das redes. Depois o Flamengo conseguiu fazer o 2-0 com uma jogada dessa vez do Douglas Telles, ele foi cruzar, a bola bateu na perna do jogador do Botafogo e entrou. Então 2-0 o time do Flamengo, um pouco mais tarde o Botafogo fez o seu gol, então ficou 2-1, o jogo foi pro intervalo 2-1. E no começo do segundo tempo, um gol muito parecido com o segundo gol que o Gabigol fez na final da Libertadores contra o River Plate. Dessa vez foi o Camargo que fez o gol. Então, 3-1 o time do Flamengo, o Botafogo ainda descontou 3-2, mas eu gostaria muito de falar sobre a atuação do Léo Nanete. Tiveram vários jogadores que tiveram boas atuações, mas o Léo Nanete, goleiro do Flamengo, para mim foi o craque do jogo, fechando o gol rubro-negro com várias bolas difíceis. X1 ele ganhava, bola que ia no ângulo ele conseguia defender, desviava a bola, conseguia espalmar quando estava dentro da área. Foi um jogador
excepcional na partida. Então o Léo Nanete, pra mim, foi o craque do jogo. Mas a gente não pode deixar de destacar o Wanderson, o Joshua, o Douglas Telles, o Pablo, o próprio Ryan, que entrou no lugar do Luiz Felipe, ele foi titular nesse jogo, o Ryan Roberto, pela esquerda, ele que tem um cabelão, mandou muito bem na partida também. Então, o time do Flamengo, excelente. Vamos pegar agora, nessa grande final, o Vasco da Gama e pra cima deles, né? Ver jogo do Felipe Luiz é saber que a gente vai ter um técnico cobrando o time o tempo todo e exigindo gol mesmo que o Flamengo esteja goleando. Então, pra cima deles, final da Copa Rio, Flamengo e Vasco, e o time do Felipe Luiz é aquilo, né? A gente já sabe que vai ter uma atuação condizente com a altura que o Flamengo tem, com a grandeza que a torcida do Flamengo merece. E hoje, nação rubro-negra, o Flamengo vai enfrentar o Vasco no Clássico dos Milhões, partidaça, né? Jogar contra o Vasco é sempre muito legal. Geralmente a gente sai com resultado positivo e esse jogo vai começar às 4 horas da tarde, com transmissão em TV aberta pela Rede Globo. Então, quando tem transmissão em TV aberta, eu fico muito feliz, porque a estratégia hoje em dia da Globo é colocar a maioria dos jogos em pay-per-view para tentar lucrar, né? Porque um dos únicos times que dá lucro para a Globo em relação ao Campeonato Brasileiro é o nosso Mengão, é a nação rubro-negra. Para essa partida, o Tite vai com uma alteração, não? Uma alteração que a maioria da torcida não estava esperando, que é colocar o Davi Luiz como titular em vez do Léo Ortiz. O Fabrício Bruno já é certo de ser titular para essa partida. Na tabela do Campeonato Brasileiro, o Flamengo está na 4ª colocação com 11 pontos. Então, está disputando ali as cabeças do Brasileirão. Temos que vencer a maioria dos jogos para a gente conseguir chegar no final do campeonato e levantar o caneco. E o Vasco da Gama está com 6 pontos, na 13ª colocação, apenas a 1 ponto da zona do rebaixamento, que é uma zona que o Vasco já está acostumado. Então, a gente poderia, como a gente é co-irmão do Vasco, ajudar o Vasco a ficar num lugar que eles ficam confortáveis, que é a zona de rebaixamento. Então, se Deus quiser, a gente vai sair com essa vitória na partida de hoje e o técnico Tite deve colocar em campo o seguinte time. No gol, o goleiro Rossi, na lateral direito, Varela, na esquerda, o Vinha. Na parte da zaga, Fabrício Bruno ao lado do Davi Luiz. Volante, Alan, um pouco mais na frente, o De La Cruz. Aí vem Arrascaeta, Gerson. Lá no ataque, Cebolinha junto com Pedro. Pedro que tem que ser exaltado, galera. A gente sabe que tem a sombra do Gabigol, tinha, né? Depois do Gabigol fazer aquela cagada, a sombra dele praticamente sumiu. Mas o Pedro é o artilheiro dos artilheiros. Sofreu pra caramba nesse time do Flamengo. Veio pro Flamengo em 2020, sabendo que o Gabigol era titular, que ele seria banco, mas ele com muita luta, com muito empenho, conseguiu galgar melhor condição dentro do elenco do Flamengo e hoje em dia ele é um dos principais jogadores e o principal artilheiro do Brasil. Então, o nosso Pedrão, que operou o queixo, deu uma diminuída na queixada, vai pra cima do Vasco e eu tô prevendo pra esse jogo 2-0 o time do Flamengo, lógico, um gol do Pedro e um outro gol a gente pode colocar aí do De La Cruz, né? Que o De La Cruz também vem batendo o bolão. Pra cima do Vasco vai ser um jogão, Vasco vai partir pra cima do Flamengo, Flamengo vai partir pra cima do Vasco, vai ter aquele duelo de cantos das torcidas, na arquibancada. É bem legal esse Clássico dos Milhões, que é a única torcida realmente que vai pro Maracanã e não faz igual a torcida do Fluminense, do Botafogo, que geralmente nem vão pro estádio, né? Mas Flamengo e Vasco é sempre aquele clássico legal da gente ver, com as duas torcidas misturadas também, isso é muito bom, setor misto, na maioria do estádio, torcedores adversários, mas não torcedores inimigos. Adversários apenas e aquela paz reinando no estádio do Maracanã, que teria que ser exemplo para todo o Brasil, a torcida mista, né? E isso a gente tira onda aqui no Rio de Janeiro. Então, pra cima do Vasco, e se vocês quiserem deixar o palpite de vocês, fiquem à vontade aqui nos comentários. E agora uma curtinha aqui, mas eu tenho que destacar um jogador que jogou uma partida ontem, que não é jogador do Flamengo, mas é nossa cria, que é o Vinícius Júnior. O moleque estava com uns 40 graus de febre, a princípio não iria pro jogo, mas ele tomou um remedinho ali, mesmo com febre, mesmo com o corpo debilitado, foi pra cima do Borussia Dortmund e mais uma vez o Real Madrid foi campeão da UEFA. Então, caso a gente vença a Libertadores da América, se a gente passar na semifinal, quartas de final desse Mundial da FIFA, a gente vai encontrar o Real Madrid na grande final a princípio, né? Até porque eu não acredito que um time europeu seja eliminado na semifinal de um Mundial. Então, é isso. Vinícius Júnior arrebentando, com febre, todo ferrado, mas foi herói no final das contas, marcou o seu gol, já o segundo gol que ele marca em final da UEFA. E eu lembro muito bem, conforme eu mostrei
mostrei no começo do vídeo, né? A galera do Sport TV caçoando do Vinícius Júnior, falando que ele era um neguebinha, que era um absurdo o Real Madrid pagar aquela quantidade de dinheiro, né? Rizek, riu pra caramba, né, Rizek? Você que prega a igualdade, que não há diferenças entre outros seres humanos, e você riu pra caramba do Vinícius Júnior. E hoje em dia, com certeza, o Vinícius Júnior ri da sua cara. E para fechar o vídeo com chave de ouro, vamos falar sobre a parte médica rubro-negra. O jogador Léo Pereira, em fase final de recuperação de uma lesão na posterior da coxa esquerda, ele já foi liberado pelo departamento médico do Flamengo e já está treinando em campo lá no Ninho do Urubu. Lógico, ele está sem ritmo de jogo. Mesmo se ele tivesse com condições de ser relacionado pela parte física, tem esse problema de ritmo de jogo, e o outro problema que ele já não poderia ser relacionado é porque ele está suspenso. Então o Flamengo está preparando ele para a partida no dia 13 contra o Grêmio. E aí o Tite vai ter a dor de cabeça que todos os técnicos no mundo gostam de ter, que são jogadores com qualidade disponíveis para ele poder escolher e botar na zaga rubro-negra. O Fabrício Bruno não foi embora, pode ser até que ele vá embora, mas a princípio ele fica no time rubro-negro. É um zagueiro a nível de seleção brasileira, botou duas seleções europeias no bolso quando ele foi para a seleção, e o Davi Luiz fez uma grande partida contra o Milionários, o Léo Ortiz também fez uma grande partida contra o Milionários, o Carolino, nosso Léo Pereira, que vai voltar, ele é um grande jogador, um grande zagueiro, sempre dá uma segurança bem grande para a zaga rubro-negra. Então é isso. O Léo Pereira, a princípio, volta contra o Grêmio, já está liberado para treinar dentro de campo, e o Tite com essa dor de cabeça que qualquer técnico gostaria de ter. É isso, galera. Fechamos o vídeo com chave de ouro, com essa boa notícia, que vocês tenham uma excelente partida contra o Vasco, que tenham também um excelente domingo e uma semana abençoada. Fiquem com Deus. Até a próxima. Fui!